uma vitória, de uma resposta. Oh, meu Jesus Todo-Poderoso, abençoa, abençoa, abençoa nossa casa, nossa família, a nome de Jesus. Prospera, abre as portas, meu Pai, prospera, prospera, da saúde, da planta dos pés ao alto da cabeça, da saúde, Senhor, da vigor, dai-nos ânimo, dai-nos graça, para que nós venhamos saber e entender aquilo que o Senhor quer na nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque certos nós estamos da vitória, do milagre, da resposta, porque o Senhor é o nosso Deus, é um socorro bem presente na angústia. O Senhor é quem nos livra, livra-nos do mal, livra-nos da vergonha, Senhor, livra a nossa família, meu Pai, de uma maneira gloriosa e especial, realizando todas as obras, realizando, Senhor, os teus mistérios santos, ó Pai. Usa a vida do teu filho, do nosso pastor Manuel, de uma maneira tremenda e especial, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quem orou com fé aí diz amém. Receba o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Saúde, amada igreja, graças do Pai de Cristo Jesus. Senta, irmãos. Pode sentar, daqui a pouco iremos escutar a palavra de Deus. Quero convidar minha esposa para a participação. Cheguemos no horário mais bem avançado devido é que a gente soltar, a gente tomando um monte de muita volta, era o contrário, mas deu certo. E graças a Deus, não é? Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Chamamos o local 84 para glorificar. Aleluia! Glória a Deus! 84 para glorificar. Maravilha! Não tenho vez ou coração, eu sempre sou fiel, és a leal, mas só pessoa como Daniel. Sou a vida, glória, sou e onde estás, estou.
Senhor respondeu as orações, o servo do Senhor já orou. Chegamos aqui um pouquinho, eu mesmo cheguei cansado, mas hoje é para subir. Mas o Senhor conhece cada petição. E a petição, Ele fala, sou eu, aquele sou eu. Então, igreja, vocês sabiam de Todo-Poderoso. Ele atende, ele ouve. Já receberam, porque eu já recebi minha bênção só em entrar por essas portas. Para louvar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Ele é justo e fiel para nos abençoar. Bendito seja o já vou passar para o céu do Senhor. A palavra é muito importante. Deus abençoe o teu servo grandemente para que a tua palavra entre nossos corações e nossos ouvidos serão para que nós venhamos dar atenção àquilo que vai ser pregado e iluminado no céu. Amém. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Na palavra do Senhor, nosso amado Deus. A outra segunda que estive aqui, tivemos comentários sobre, quem se lembra, sobre visão do trono. Foi isso? Olhando firmemente os que confiam no Senhor, visão do trono. Serão como o monte Sião, que não se abala mais, permanece para sempre. Sião, como revela na Bíblia, Sião revela o trono de Deus. O sinônimo do trono de Deus, Sião, para quem não sabe. E a garantia que o Senhor nos dá sempre é esta. Mas os que confiam nele é semelhante ao monte que não, mas permanece. Por quê? Porque a garantia é essa. A garantia da salvação, ela é tão segura que ela está debaixo do julgamento de Deus e de uma garantia máxima. A salvação, ela tem uma segurança toda especial, só não a recebe quem não quer mesmo, né? Só não é salvo quem não quer, porque ela tem uma segurança plena sobre salvação. Não sei se todos sabem, mas a salvação, ela tem uma plena segurança referente à palavra do Senhor, nosso amado Deus. Vamos ver aqui esta palavra, aqui no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 18. Glorificado ao nome do Senhor da glória. É o efeito pleno da graça de Deus, Senhor da glória. A Epístola aos Hebreus. Depois nós vamos complementar com o texto que vem lá do Antigo Testamento, na revelação dos homens de Deus, mulheres de Deus também. Aleluia! E graças a Ele. Vamos estarmos aqui reunidos, louvando e bendizendo o nome dEle, o Senhor da glória. Aleluia! Graças a Ele, ao Senhor. Encontraram? Versículo 13, do capítulo 6 da Epístola aos Hebreus. Tem pessoas que não é crente, estão conosco nesta noite. Irmãos, pessoas que não são crentes, não tem ninguém. E os irmãos sejam bem-vindos. Se tiver alguém, seja bem-vindo. Tem irmãos que congregam em outro ministério,
sejam bem-vindos também. Todos congregam aqui mesmo. De qualquer maneira, sejam bem-vindos. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Encontraram? Isto. Quero ler aqui o versículo 12 também, é uma recomendação do mesmo, na sequência do versículo 13. O 12 diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. O verso 12. E o 13 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Quem jurou? Deus. Isso, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Versículo 15: assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Diz aqui a palavra de Deus. Pode sentar, irmãos. A palavra. Glória! Tem um modelo da salvação exemplificado na Bíblia. E damos graças a Deus porque aprendemos isso. E cada vez vamos descobrindo o segredo da perseverança em Cristo, o Senhor da glória. Então, Deus modelou a salvação no ministério de quem? Abraão. Ainda Abraão. Ele chama Abraão pai de promessas. E não somente prometeu, mas também jurou que ele abençoaria Abraão e abençoaria todos que pedissem a ele a mesma bênção de Abraão. Eram todos bem-aventurados. E o primeiro a receber a promessa, com motivo do que ele teve o que? Paciência. A promessa foi que Deus faria de Abraão uma grande nação. E para que a promessa se cumprisse, foi necessário que esperasse o tempo exato do nascimento de Isaac. Isaac nasceu e tornou-se o herdeiro de tudo referente à paternidade, já de dentro da promessa. Mas o que nos chama a atenção, todos os conceitos da palavra nos chamam a atenção de maneira toda especial. Porque Deus chama Abraão, faz juramento que daria um Salvador. Um Salvador segundo a ordem de um personagem que apareceu a Abraão no tempo da promessa, sem pai, sem mãe, sem genealogia aqui na terra, sem fim de dias, sem princípio de vida. Mas foi assim que Abraão recebeu a promessa exemplificada na fé. Como se chamava aquele homem? É o que nós precisamos. É por que eu estou comentando. É porque a igreja, nós devemos participar bem da segurança que traz a salvação e a pedagogia nascente, a revelação que nos trouxe a segurança da salvação. De tal maneira que quando alguém aceita Cristo pela fé, precisa que entre no processo do aprendizado. Você entra no processo da instrução, para que às vezes não corre perigo de pensar o contrário.
Igual eu ouvi pessoas dizer, olha, irmão, por qualquer coisinha você se perde a salvação. Já ouviram falar isso? Não. Não é? Ah, já, irmão, já viu? Então, isso é assombro. São pregadores assombrosos. E a igreja fica sem saber, os mais simples, ficam sem saber o que faz. Porque por qualquer coisinha perde a salvação, então a salvação não está debaixo do juramento de Deus, está numa palavra insegura. Mas não é isso que a palavra diz. E essa salvação, nós lemos aqui em Hebreus 13, quando Deus chamou Abraão, fez-lhe a promessa, jurou. Jurou por quem? Por ele mesmo. O crente pode jurar? Pode ou não? Não. Por que não pode? Pode cumprir. Ah? O que é juramento? Por isso que é boa instrução. Quem sabe o que significa jurar? Então, se a pessoa não sabe, ela corre o perigo de pecar fazendo juramento. Esse é o perigo. Deus, ele pode jurar que ele pode cumprir. Nada impede cumprir o juramento e Deus cumprir o seu juramento. Mas nós não podemos jurar. Podemos? Por que não podemos? Para não pecar. Fazer juramento para amanhã. Juramento de dias fechados. Depois não pode cumprir e fica preso no pecado por falta de conhecimento. Está compreendendo? Um pouco? Jurar é o seguinte: é alguém tomar o nome, pode ser tomar o céu, Deus, a terra, Jerusalém, Cristo, como testemunha que a pessoa vai comprometeu algo e vai cumprir. Isso é juramento. E a gente vê muitos crentes fazendo esse juramento. Não toma o céu, a terra, o trono de Deus, mas toma o nome de Jesus. Até para fazer um compromisso, precisa saber, com cuidado, com delicadeza, a maneira que deve tomar o nome de Cristo. Não é assim, você chegou aí, talvez por parte de instruções, as pessoas falam muito isso. Eu vou fazer isso em nome de Jesus, jurou. Porque tomou um nome, algo que é superior a si, como testemunha que a pessoa falou que vai fazer. E os crentes falam muito isso, tem que ter cuidado. Que juramento é um compromisso solene. Tudo que fizermos para que não pequemos, ou não pecamos, é necessário usar a palavra assim, ó. Eu vou fazer isto em nome de Jesus, se viver, se Deus permitir. Não esqueça de colocar esse subjetivo. O complemento, fora disto é juramento. E não é bom porque a pessoa tomar uma posse que somente Deus tem possibilidade de cumprir ou tomar assim por diante, é pecado de, Jesus disse, é pecado de dar pecado, palavra precipitada, e palavra precipitada é loucura. Palavras precipitadas é loucura. Então você pode viver, fazer os compromissos, não pecando e não jurando. Estão compreendendo? Hã? Como faremos para, por exemplo, na graça, existe quebra de campanha? Que a gente está no Ministério de Ensino, e o ensino ele é minucioso. Existe quebra de campanha? Existe quebra de jejum? Compreenderam por que nós precisamos aprender? Se nós não estamos fazendo um
compromisso solene não existe. Está compreendendo? Se eu, por exemplo, nós quiser fazer algo para Deus, mas com essas condições, se viver e se Deus permitir, em nome de Jesus farei, se quebrar o compromisso, não pecou. Por quê? Muitos crentes vivem caçados mais de ameaça. Eu já vi, não é um julgamento, eu já vi. Você não pode quebrar a campanha, você não pode quebrar isso, aí você quebrou aquilo. Mas o dia de amanhã pertence a nós? Não, Jesus já nos descartou. Se o dia de amanhã não pertence a nós não temos autonomia nem daqui 10 minutos, por que nós vamos assumir um compromisso que nos prende na posição mais alta do pecado? Sendo que Jesus veio nos exortar, dizendo: não jureis. Está lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 32, 33, na sequência. Não jureis nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei Davi. Não também jureis pela terra, os caminhos dos substratos, os pés de Deus, nem pelo céu, que é o trono de Deus. Para ele nos livrar e nós vivemos livres de pecado. E quanto mais isentos ficamos do pecado, mais santificados ficamos na palavra. Aí por isso que aqui está falando que Deus jurou que salvaria Abraão e todos que crescem em Deus como Abraão creu. Glória a Deus! Estão compreendendo? Agora, a nossa segurança hoje na graça, mesmo mediante os altos e baixos, problemas pessoais, familiares, social, e assim por diante, às vezes até financeiro, talvez até psicológico, mas nós temos esse processo prioritário de tranquilizar em servir a Deus e saber que Ele nos salvou debaixo do seu juramento. Ele nos deu seu Filho Jesus debaixo do seu juramento. É a nossa segurança, sabia disso? Lê para nós aí, irmão André, se for possível, irmão, irmã, lá aqui nos livros de Salmos 110, verso 4. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. A saúde da igreja é a doutrina bíblica. É a doutrina que nos educa, que nos consola, nos segura e nos traz firmeza constante. Salmo de número 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependeram. E não se arrependeram. Não se arrependerá, né? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Figura de Cristo. Vê ser concluído em Cristo, o Senhor da glória. Como Deus não teve alguém para apresentar a Abraão como compromisso referente que Deus assumiu a Abraão, então Deus apresentou ele mesmo em forma de Melquisedeque. Ele mesmo apresentou ele. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de... A Bíblia Sagrada é para que nós leiamos e compreendamos e vivamos melhor, cada dia mais com Cristo. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, capítulo 14. É a segurança que temos hoje, irmãos, em todo o tempo que as pessoas aceitam a Cristo, Jesus, o Senhor da glória, segundo Abraão aceitou. É a mesma promessa feita a Abraão, é a nossa também, a graça.
é a graça plenamente cheia, acompanhada com o fruto do Espírito Santo. Olha aqui no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Diz aqui a palavra de Deus. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor nosso amado Deus. É o versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou quem? Abençoou e disse: bendito seja quem? Abraão, ainda naquela época, Abraão, o nome ainda não tinha mudado, mas a mente já estava segura, garantida. Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. E ele, nessa bênção, foi justamente Deus, o próprio Deus, era a figura de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o mesmo, é o próprio Deus, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente. Está compreendendo? Ele é imutável, o Senhor da glória. Tudo que está no Pai está no Filho, o Pai entregou tudo ao Filho, até para a questão do juízo, assim por diante. Agora, o que vemos aqui, diz a Bíblia, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o que a Abraão? Pão e vinho, não é isso? A ceia. Trouxe a ceia para Abraão. Foi aquele homem. Abraão veio de uma grande guerra e uma grande vitória que Deus tinha lhe dado, vitória em tudo. Mas de repente Abraão encontra uma pessoa sem princípio de vida. Sem princípio de vida, sem fim também. Sem princípio de dias e sem fim de vida. E Abraão, perante aquele homem, Abraão, ele considerou superior a ele. Porque naquela época a liderança que Deus tinha confiado estava justamente em Abraão. Mas Abraão encontrou um homem na revelação do Espírito de Deus que ele precisaria prestar, não é isto? Até mesmo adoração, reverenciar. E aquele homem trouxe a Abraão o quê? Pão e vinho, sinônimo da ceia do Senhor da glória. Aí Abraão toma a ceia dada por Melquisedeque. Aí Melquisedeque entra na vida de Abraão. E Abraão entra na vida de Melquisedeque. Os dois se tornaram amigos. Aleluia. Aí entrou o exemplo da palavra, ou seja, foi dado exemplo como que é a salvação. Foi exemplificado a maneira como a pessoa é salva hoje. É salva justamente por meio alguém é salvo unicamente por meio da fé, como foi Abraão. E a nossa segurança na fé, porque não é só por palavras. Quando a pessoa aceita a palavra de Deus, Cristo, juntamente com a aceitação, a fé, já vem o selo do Espírito Santo, ou não vem? Para nos segurar, não somente verbalmente na palavra, mas na unção da graça de Deus, na unção do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Então, aí pode ser os dias vêm amargosos, atribulados. Só que a segurança da salvação, ela mesmo em meio às lutas, como eu até falei no princípio, a salvação nos tranquiliza. Nos tranquiliza devido à instrução que o Espírito Santo, vindo lá do alto, vindo de Deus, nos traz esta instrução plenamente esclarecida e suficiente para que nós sintamos o efeito da salvação e a maneira como Deus nos salvou. Isso é o que nos traz motivos para perseverar nela, perseverar nesta salvação.
pode avaliar que Abraão esperou com paciência. Quando Abraão recebeu a promessa, ele estava com uma idade de 75 anos. Então ele teve paciência por 25 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão já estava com 100 anos. Mas esperou com paciência. Deus, ele renovou as forças de Abraão, renovou o físico de Sara, e ambos se tornaram lúcidos, se tornaram capacitados da maneira que Deus queria que eles fossem. Aleluia! Aí hoje, quando nós aceitamos a palavra, agora nós já temos a explicação, o motivo da nossa salvação. Por isso que veio Jesus cumprir tudo aquilo que a promessa que ele fez a quem? Abraão. E Abraão, aí Jesus nos selou com o Espírito Santo e nos deu o vínculo da segurança, que é o seu sangue. Foi o seu sacrifício feito lá na cruz, como nós sabemos lá na cruz do Calvário. E quando se trata de uma reunião como esta, outras mais, é motivo de grande segurança, plena confiança no Senhor da Glória, porque o Espírito Santo nos beneficiou da mesma maneira que ele beneficiou Abraão. Como assim? No tempo que Deus falou com Abraão, não tinha lei, tinha? Para quem não sabe, não existia lei. A lei veio 430 anos depois que Deus falou com Abraão, para repreender Israel, para que ele não ficasse pensando que eles eram salvos porque faziam as boas obras, porque eram pessoas importantes. Não. Porém, eles precisavam compreender que eram salvos porque Deus salvou por promessa relacionada ao próprio juramento feito pelo próprio Deus. E esse exemplo chegou aonde? Chegou a nós, ou não? Chegou a quem? A nós. Hoje a gente se sente feliz, se sente alegre, porque não temos mais acesso às maldições. Temos? A maldição pega no cristão? A culpa pega no crente? No cristão? Pega? Infelizmente, eu já ouvi muitos crentes suspeitos de macumba, da outro também que não tem entendimento, transmite, olha, fez ali um trabalho no cemitério com uma coisa parecida, e a pessoa até se manifesta suspeita de maldição, tá? Mas aí é falta do quê? É falta de conhecimento referente às Escrituras, porque se a maldição prega no crente, então a morte de Cristo não valeu nada. Não funcionou e não está funcionando. Mas o Senhor da Glória nos transferiu do título de malditos para benditos. Vamos só dar uma olhada no livro de Gálatas 3:9 para alimentar nossa alma, porque a Bíblia diz: quer crescer, quer se tornar crescido em justiça ou crescente em justiça, pessoa que vai crescendo em justiça, leia a palavra, examine bem, ou então, gosta de ouvir a palavra. O ministério da palavra do Senhor nosso Deus. Pode ler, irmão André, se não quiser. Gálatas 3, verso 9. Exorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Não tem mais devorador na vida, não possui mais destruidor, não possui mais emigrador. Tudo que a pessoa faz hoje para Deus, porque ela é bendita, ela é abençoada, devido à promessa que Deus fez
e devido à garantia que é mantida debaixo do juramento dele. E ainda muito mais agora, uma época tão rica para servir a Deus, que a obra foi consumada em Cristo Jesus lá na cruz, e mantém-nos debaixo dessa promessa de benditos do Senhor. E é bendito quem nos fez bendito, fez com que nós sejamos benditos, foi a palavra. Foi o sacrifício de Cristo, Jesus. E não temos mais maldição, porque ela foi quebrada através da obra redentora de Cristo, Jesus lá na cruz do Calvário. Então nós passamos de segunda classe para a primeira. Eita! Respondeu bem. Quem está compreendendo? Passemos da segunda ressurreição para responder, irmãos. Participe aí, é tão gostoso. Quando você vai na festa, você não come bolo, não toma refrigerante, não conversa com os amigos, não é isso? No fim, eu e André, nós somos muito festeiros. Tem festa, a gente não perde, sabia disso? Esse dia, André, o irmão Reginaldo já está cobrando. Já está cobrando, a gente não perde a oportunidade, não é? Chegou na hora, a gente não vai só chegar lá e ficar quieto, não. Você participa ali daquela recepção toda. Assim também o cristão. Ele vem para a igreja, ele está ouvindo a palavra, está participando da palavra. Que é uma coisa muito linda. Então nós passamos da segunda para a primeira ressurreição. Glória a Deus! Foram transferidos de malditos para benditos. Pode falar, pode, porque é bom. De malditos para benditos. De classe segunda para a classe primeira. De classe B para a classe A. Aleluia! É verdade. Cheguei mais o horário muito avançado, mas também não vou prolongar mais devido ao controle do horário, mas que os irmãos e as irmãs, nós continuamos. O verdadeiro culto de cura divina é o culto que se explica a palavra. Jesus Cristo sempre pregava sentado. Quem já leu? Ninguém? Já, né? Ensinando com a boa postura, e os que tinham interesse de aprender eram beneficiados por ele. Assim também é hoje. A palavra, ela traz a bênção completa desde que a palavra seja pregada. O verdadeiro culto de libertação sempre foi o ministério da palavra. Porque Jesus chegou a dizer assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Capítulo 17 de João, versículo 17. E nós estamos satisfeitos com a palavra de Deus, porque a palavra vem antes da oração, ela está na oração e ela é depois da oração. Quem nós falamos, a palavra vem antes da oração, o nome Moisés. Nós aprendemos a orar pela palavra ou não? Jesus disse, oreis assim, não foi isso? Exatamente. Então a palavra está antes da oração. Está no ministério da oração. Está depois abrindo as nossas mentes para definir bem a palavra do Senhor nosso Deus. Então, traz uma visão, a palavra, ela traz uma visão respeitosamente a todos os membros do corpo de Cristo. Porque da maneira que Deus salva um, Ele salva todos. Todos unicamente por meio da palavra que produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra.
de Deus. E ela produz fruto digno de arrependimento. E nós estamos nesse tempo muito oportuno de servir a Deus. E cada vez mais o Senhor vai unindo-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Os que têm propósito de servir a Deus com sinceridade são unidos uns com os outros para a glória de quem? Deus. A glória de quem? Deus. A glória de Deus. Tranquiliza ou não? Nos tranquiliza? Você faz compromisso, mas não está preocupado se você quebrou ou pecou, porque nós não estamos mais na lei, mas na graça. E a graça, ela nos ajuda. Ela mostra nossas fraquezas. A graça sabe que nós precisamos ser perdoados todos os momentos. E a graça de Deus, Deus sabe que precisamos também perdoar uns aos outros constantemente. Para que não quebremos o pacto da oitava e eterna aliança, selada uma única vez pelo sangue de Cristo Jesus. É uma realidade Cristo. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Vamos já recolher as ofertas? Não. Então, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Apresente com amor. Apresente com alegria, com graça em cada coração. E graças a Ele. Isto. Apresenta com o coração limpo. A Bíblia diz que para ofertar é necessário que perdoemos uns aos outros. Não é isso? E quando isso sucede, Deus recebe a oferta, recebe o louvor, recebe a presença onde a pessoa estiver e assim por diante. Senhor Deus, Pai poderoso, no nome do amado Filho de Jesus Cristo, Senhor da glória, aqui estamos, meu Deus e meu Pai, pedindo perdão das nossas falhas e também apresentando as nossas ofertas, Senhor, as ofertas que o Senhor preparou na vida de cada um, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Que assim seja. Amém. Coloque nas salvas com amor, com alegria, com graça em cada coração. E assim vamos com Cristo Jesus, Senhor da glória. Aleluia. A Bíblia diz sobre... Amém. Trazendo aqui a irmã, está aí firme ainda, né? Graças a Deus. Está vendo como Deus faz? Eu me lembro dela há muitos anos, né? A gente se lembra no campo mesmo. É isso que está aí, perseverando. Tem alguém que quer levar um envelope? Levanta a sua mão. Alguém? Quem pode levar aí o envelope para o irmão? Aonde está? Lá, eu vou ir para lá, não é? Então está bem. Pode ser esse, né? O envelope é só mesmo para... E para que serve o envelope? Hein, irmãos? Ninguém respondeu. Você quer que alguém veja, que é direito seu. Você põe no envelope, Deus prepara e você traz para ajudar o filho. Só para isso, não faz mais nada. O envelope é o objetivo, é o objeto. E o objeto não transmite bênção, não transmite nada. Ele somente agasalha a oferta, não é isso? Não é isso. Ali pronto. Tem pessoas que elas vão lá para a vida. Mas seria através disso. Mas, biblicamente falando, é totalmente o contrário. Não é isso? Deus continua abençoando. Como tens abençoado, eu já irei passar a palavra, irmão. Não sei se o acho que até Deus avisa, né? Então já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. Nesta, acho que ainda vem mais uma segunda, é isso? Mais uma segunda, tem mais. Tem? Acabou, não? Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu. Agradecendo, tem alguém que fez a pergunta, não tem alguém que não é crente? Todos são crentes, cristãos em Cristo.
remidos. Quem aí Deus fez de classe B para classe A, diga amém. Então quem falou é a Bíblia, então está certo. Nós somos povo de primeira ou não? Sim ou não, irmão? Pode falar forte, porque quem falou nos sustenta com a sua palavra. É uma realidade nisto. A palavra diz em Tito 2, 14 a 16, diz que Deus preparou para si, para buscar um povo, preparou um povo para si, um povo seu, especial, zeloso e de boas. Então é a palavra que falou, então ela traz alegria. E o Espírito de Deus alegra os nossos corações constantemente. Vamos agradecer a Ele por esse trabalho maravilhoso em Cristo Jesus, apresentando a nação de Israel para que haja paz. A Bíblia fala disso, não é? Apresentando os outros países também, apresentando a nossa família, a família do servo de Deus, assim por diante, que não são também vizinhos, apresentam uns aos outros em Cristo. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos aqui, meu Deus, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta noite e na demais também. O que foi mencionado, Senhor, agora, que não foi também, porque o Senhor sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Senhor, como nos trouxeste, nos levando a tua infinita misericórdia, o teu poder divino que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Estou vendo os jovens bonitos aí, olha. Sejam bem-vindos. Dois jovens lindos, não é? Eu também sou jovem. Maravilha, a gente se alegra ver as pessoas na igreja, principalmente, todos, né? Mas quando você vê os jovens na igreja, assim, prestando atenção na palavra, a gente fica todo feliz. É uma realidade, a palavra do Senhor. Vamos pedir com a paz de Cristo. A paz de Cristo Jesus. Diga amém. Deus guarde nessa boa palavra, a palavra de Deus. Se alguém quiser receber unção com azeite, venha. Se não, já estão beneficiados por meio desta boa palavra. Aleluia! Então, vamos continuando nesse trabalho lindo da boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. E graças a Deus. Quer receber oração dele? Amém. Graças a Deus. Não pode ser. Mostra aqui, mãe, fica quietinho. Ou, se Deus quiser, querendo Deus também, que o irmão André falou. Deus operando, Deus de novo. Graças. Aleluia. Aleluia. Vai logo. Vai logo. Não é meus filhos. Minha esposa e a Léa, minha filha também. É Deus, mano. A dela, Miriam, Davi e Marcos. É, ela é minha esposa. Ela é olha o tamanho da criancinha. Dá tchau, Marcos.